programa Saber Direito desta semana é com o professor André Lopes. O curso é sobre direito constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos telespectadores. Meu nome é André Lopes, eu sou professor de Direito Constitucional e também procurador federal. E dando continuidade aos nossos trabalhos, essa é a nossa terceira aula aqui no Saber Direito, onde vamos acompanhar agora a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Termos visto linhas básicas dos princípios fundamentais de nossa Constituição. Estudamos a estrutura de nossa Constituição, compreendemos os princípios que orientam a interpretação de nosso texto e a ação dos poderes do Estado, bem como o comportamento da nossa sociedade, os princípios fundantes que orientam toda a dinâmica da Constituição. Eu vou procurar agora trabalhar com você a ideia de federação e trabalhando um histórico de nossa federação brasileira desde a Constituição de 1891, onde ela é nascida, onde ela é engendrada, após o rompimento com o modelo monárquico imperial da Constituição de 1824. E vamos trabalhar logo na sequência o regime constitucional de repartição de competências. Eu faço inicialmente um leve esboço do que seja a federação e das formas de Estado, para que você possa entender as escolhas que nós temos a respeito da organização político-administrativa que o Estado soberano pode assumir, ok? Então vamos iniciar nossos trabalhos, começando a tratar da forma de Estado, das formas de Estado que podemos conceber, de acordo com as escolhas constitucionais dos diversos Estados soberanos, não é isso? A doutrina não costuma divagar a respeito de outras formas de Estado, concentrando sua atenção na forma federal e também na forma unitária. Dois modelos que são diferentes entre si com relação aos centros de onde emana poder, de onde se exercem competências constitucionais. E eu gostaria inicialmente de fazer uma breve diferença entre a forma unitária e a forma federal, deixando de lado outras formas de Estado que teriam interesses meramente acadêmicos, desnecessários de fundo prático, ok? Pois bem, quando nós falamos de forma unitária de Estado, e aqui eu gostaria de citar o Estado uruguaio como um exemplo atual desse modelo, o Estado uruguaio ele engendra a forma unitária de Estado, onde ali nós temos um único centro de onde emana poder, um único centro que exerce competências na dimensão territorial e soberana daquele Estado. Na verdade, nós temos ali uma espécie de centralização político-administrativa, onde o poder ali ele é desempenhado, desenvolvido, a partir de um centro único de decisões. O Estado unitário, ele naturalmente, em razão das complexidades que se possa haver dentro de uma dimensão territorial, ele pode assumir diversos modos. Existem estados que poderiam estipular uma certa desconcentração de atividade estatal. O Estado uruguaio é um bom exemplo disso, embora nós tenhamos ali uma centralização administrativa, é verdade que você tem centros que recebem delegação desse poder central e exercem competências em nome daquele, mas, sobretudo, é importante consignar que o poder deriva exatamente de um único centro de poder, de um único centro de competências. A forma federal, por sua vez, ela tem algumas peculiaridades. A forma federal, diferentemente do que acontece com os modelos unitários, ela apresenta-se multifacetada no que se refere a centros de poder. Um bom exemplo disso é o que acontece na Argentina, onde você tem União e províncias, na Alemanha, onde você também tem União e tem os estados soberanos, os lands, né? a própria Suíça, onde você tem a União e os cantões, e naturalmente o nosso Estado brasileiro, onde nós temos aqui também uma repartição de competências entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Aqui no Brasil nós temos inclusive uma federação que é sui generis, não é? Ela é peculiar, nós contamos aqui com 4 centros de competências, 4 centros de onde emana poder, 4 centros que possuem poderes constituídos, regramentos próprios, e isso tudo definido
num formato que é a Constituição. Nós vamos ter a oportunidade de verificar de modo detido o que acontece na Federação Brasileira, como é que se desenvolve essa atividade político-administrativa. Naturalmente, quando nós falamos em federação, é de se imaginar a discussão a respeito da divisão territorial. Eu vou me concentrar menos na questão da divisão geográfica, da divisão territorial, exatamente porque é um tema muito mais relacionado à própria geografia do que propriamente ao direito. Naturalmente, eu não vou aqui me eximir de falar de questões territoriais abordadas pela própria Constituição da República, mas é importante consignar que o fato de ser uma unidade de uma federação não significa dizer que nós temos necessariamente uma dimensão territorial prevista, necessariamente onde as fronteiras territoriais estejam bem demarcadas. Por exemplo, é o caso da União, onde nós não temos uma definição de seu espaço geográfico sobre o qual nós temos uma definição de poder. Na verdade, nós temos aqui muito mais uma divisão político-administrativa do que propriamente uma divisão territorial, né? A federação, esse modelo federal, essa forma de Estado, como coloquei agora, nós temos uma repartição de poder, uma atuação que encontra-se dividida entre entes da federação que recebem da Constituição competências, de tal sorte que esses entes eles não estão hierarquizados, organizados de forma hierárquica, de tal sorte que um tenha poder, exerça poder sobre o outro. Na verdade, quando falo que não existe hierarquia entre os entes da federação, eu estou dizendo, na verdade, que não existe hierarquia entre seus respectivos poderes constituídos, não existe hierarquia entre suas leis, porquanto emanadas de poderes legislativos diversos, não existe hierarquia entre seus poderes judiciários, não existe hierarquia entre seus poderes legislativos. Na verdade, o que existe é uma atuação dos poderes do Estado a partir de uma lógica de autonomia. A autonomia é exatamente o atributo inerente ao ente federativo, exatamente porque ele exerce suas atribuições na medida em que a Constituição lhes defere prerrogativas. A Constituição, nesse particular, acaba sendo, então, o referencial para que nós possamos conhecer as fronteiras da atuação administrativa de cada ente federado. O município vai agir nos limites da Constituição, o Estado vai acontecer nos limites da Constituição, o Distrito Federal do mesmo modo, e a União também tem seus limites traçados pelo formato constitucional. Por isso mesmo, a autonomia, como sendo uma característica, um traço marcante do Estado federal, do modelo federal, nós temos que essa autonomia representa a capacidade de auto-organização do ente federativo, a capacidade de auto-legislação desse ente, a capacidade de auto-administração e também a capacidade de autogoverno, né? De fato, meus amigos, quando eu falo da capacidade de auto-administração, os entes da federação agem de acordo com as premissas constitucionais e na atividade administrativa são autônomos para tomarem decisões que estão relacionadas às suas próprias realidades que podem ser diversas, não é? Podem ser questões relacionadas a próprios costumes daquela comunidade, questões relacionadas às demandas, às necessidades, às peculiaridades que podem ser financeiras, econômicas, ambientais, tributárias. Cada ente da federação tem uma característica que lhe torna bastante peculiar. Vejam só, meus caros, não há como compararmos, por exemplo, um estado do Sul com um estado do Nordeste com relação a questões ambientais, um estado do Sudeste com relação a um estado do Centro-Oeste com relação a algumas demandas de caráter administrativo, de caráter social, questões financeiras. Os estados são muito diferentes entre si, os municípios são muito diferentes entre si, são questões político-partidárias, financeiras, econômicas e sociais que fazem com que as decisões administrativas e políticas sejam pautadas em definições jurídicas formatadas pelos respectivos poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, e, sobretudo, a partir da orientação daquela comunidade. Por isso, nós falamos em capacidade de auto-administração, capacidade de auto-legislação e organização e capacidade de autogoverno. Essa autonomia, como eu disse, ela está definida no texto constitucional. O texto constitucional representa, por isso mesmo, uma moldura
dentro da qual os entes federativos se desenvolvem suas atividades, suas habilidades, suas legislações, posturas que são tomadas a partir desse cenário, que faz com que nós compreendamos a observância do texto constitucional, embora observadas as peculiaridades locais, né? Isso é salutar. Inclusive, eu costumo dizer que a existência de uma federação acaba sendo extremamente importante para o próprio postulado democrático. Veja, nós falamos da democracia em 2 aulas atrás, e quando falamos em democracia, falamos muito em isonomia de decisões, em participação, em pluralismo. Eu costumo dizer que essa repartição de competências, esse regime que faz com que nós tenhamos decisões tomadas dentro de centros de poder, onde esse centro de poder seria, de um certo modo, limitado territorialmente e populacional, e dentro também com limites de população, nós compreendamos que é muito mais fácil a participação popular dentro desse modelo, dentro desse cenário, do que no modelo unitário. E também, naturalmente, tome, por exemplo, o Estado brasileiro com aproximadamente 9.000 quilômetros quadrados, é um Estado de grande complexidade territorial, grande complexidade social, uma diversidade muito grande de vários setores, e por isso mesmo é importante que nós tenhamos uma repartição de tal sorte que interessados em certas peculiaridades participem mais ativamente do poder. Veja, por exemplo, a questão do município. O município, normalmente os municípios brasileiros, 80%, 90% dos municípios brasileiros não possuem mais do que 200 mil eleitores, 200 mil habitantes, e veja que é comum que o vizinho seja o prefeito, que o vizinho seja o vereador, o vizinho seja um juiz de uma determinada comarca naquela unidade. É importante então entender que o poder está mais próximo, o poder está mais presente. Então a participação popular ela acaba sendo facilitada no modelo de repartição, sobretudo como o nosso, né? Num estado tão grande, eu posso ter uma repartição que leve em conta comunidades de dimensão populacional pequena, e dentro desse contexto a participação popular acaba sendo mais oportunizada. Então eu vejo uma lógica ligação entre democracia e federalismo, democracia e federação. A federação, eu também não posso deixar de lado de reconhecer que basicamente ela deriva de um pioneirismo norte-americano, exatamente com a formatação da Constituição norte-americana em 1787. Veja que nos Estados Unidos nós tivemos uma construção de uma forma de Estado ainda não conhecida, talvez trabalhada anteriormente a partir de teóricos, né? Aristóteles já falou nela em certo momento, Locke, Montesquieu já teria comentado a respeito de um modelo ideal na forma de Estado, e nesse sentido a federação apresenta sim contornos teóricos anteriores. Os norte-americanos, de fato, eles se revelaram pioneiros nesse modelo federal de Estado. O federalismo foi construído ali a partir de lutas, de embates, onde se deu o rompimento com o modelo inglês, com o domínio da metrópole inglesa e a realização de 13 estados soberanos. Então vejam, nós tínhamos 13 colônias inglesas que se consolidaram como 13 estados soberanos. Entendam que isso acontece por volta ali de 1776, e ali nós temos 13 estados soberanos reconhecidamente fracos, sob o ponto de vista social, financeiro, tributário e, sobretudo, militar, bélico. Então, na verdade, ali era preciso desenvolver toda uma filosofia que fizesse com que esses estados se tornassem fortes, ficassem fortalecidos e não permitissem novas investidas da metrópole inglesa, da antiga metrópole inglesa. O que eles promoveram? Promoveram um tratado internacional, chamado de Artigos de Confederação, que permitiu uma junção de interesses dessas 13 novas nações, 13 estados soberanos, 13 estados, logo detentores de soberania, porquanto independentes, agora que teriam todos eles que ceder em alguma medida no que se refere a uma vontade comum, a uma vontade geral. Contudo, esse pacto chamado de confederação não foi próspero exatamente porque, dadas as grandes divergências, naturalmente, aquelas relacionadas a questões financeiras, questões de contribuições em numerários, em dinheiro,
fizeram que esse pacto realmente fosse um pacto decadente e o modelo fosse repensado. Em 1787, após várias reuniões, várias conversas, negociações, nós tivemos sim a promoção de uma fusão dessas 13 colônias, desses 13 estados soberanos, antigas colônias, não é? Em que nós tivemos o nascimento de um único estado. Veja, eles acabam abrindo mão das respectivas soberanias em nome de um todo unitário, onde esse todo unitário seria um estado forte, próspero economicamente, e um estado que estaria ali, na verdade, pronto para atender reclamos de toda a sociedade. Nascem ali os Estados Unidos da América e veja que a formatação jurídica desse surgimento é a constituição daquela república, é a constituição daquele Estado soberano. Então surge ali esse modelo antes não conhecido, pelo menos sem experiência prática, que é o federalismo. Nasce então a federação. A Federação Norte-Americana acabou, meus amigos, representando uma influência para as federações que inclusive hoje acontecem. Obviamente, eu costumo dizer, os próprios manuais de direito constitucional e as monografias específicas a respeito do assunto costumam deixar isso muito claro. Não existem duas federações iguais, não existem duas federações comuns. As federações são muito diferentes, claro, em razão da própria complexidade. As federações, elas são múltiplas com relação a questões ligadas a costume, a própria dimensão territorial de cada estado soberano, algumas mais centralizadoras, com poderes concentrados nas mãos da União, outras um tanto descentralizadas, um exemplo é o caso dos Estados Unidos. Não é? Então, as federações são muito diferentes, são muito diversas, não dá para que nós possamos, não dá para comparar duas federações, senão sob o ponto de vista genérico. Não dá para que nós possamos compreender duas federações e avancemos muito no estudo dessa comparação. Elas são realmente muito diferentes. A Federação Argentina é completamente diferente da brasileira, que por sua vez é diferente da norte-americana, que é diferente da alemã, e que é diferente da indiana, dos Emirados Árabes e assim por diante. O fato é que a federação é uma construção norte-americana. Ela foi engendrada pelo modelo constitucional norte-americano, ali em 1787, então é um modelo que dura aí aproximadamente 200 anos. A Federação Brasileira, então, entendam, o Estado brasileiro é proclamado independente em 1824. Nasce em 1824, melhor dizendo, em 1822. E em 1824, nós temos a Constituição Imperial outorgada ali por Dom Pedro. Ali nasce o Estado brasileiro, mas um Estado unitário, imperial unitário. Veja que o poder está concentrado nas mãos da União. E, na verdade, todos os interesses da população, todos os interesses na federação acabam sendo coordenados a partir desse poder central. Dentro dessa lógica, é importante deixar claro que em 1891 se revela a insatisfação com esse modelo imperial, centralizado, dominador, e acaba se promovendo a Constituição Republicana de 1891. Nasce ali então a República e, a um só tempo, nasce também a Federação. Né? A Federação, então, brasileira nasce em 1891 e vai experimentando avanços e retrocessos ao longo dos anos, ao longo das constituições, e aí, nesse período aí, aproximadamente de 200 anos, nós tivemos várias experiências em nossa federação. Fechando esse ponto, é importante só reconhecer que a nossa federação apresentou avanços e retrocessos, de tal modo que a gente, em síntese, poderia dizer que ela nasce em 1891, uma experiência, algo muito novo, uma construção ainda suscetível de equívocos, de erros. Nós ainda temos uma forte presença da União, uma forte centralização política, onde a abertura acaba acontecendo em 1934. Essa abertura não dura muito, nós temos um retrocesso em 1977, em razão de um governo essencialmente ditatorial, e nós temos um avanço em 46, com a Constituição de profundo teor democrático. Talvez a Constituição que, após a Constituição de 1988, mais mostrou a sua feição democrática. Não durou muito, porque em 67, após o golpe de 64, nós temos uma Constituição de rigidez, de forte teor centralizador,
e a federação acaba sendo uma federação meramente de fachada, retórica, onde nós temos, na verdade, uma concentração nas mãos do poder da União. Em 69, nós temos um acirramento dessa repressão e dessa centralização de poder, que acaba apenas sendo revista em 1988 com o processo de redemocratização que vai daí ensejo ao surgimento da Constituição de 1988, nesse processo que tem aí aproximadamente próximo de 24 para 25 anos e que agora vai se consolidando, vai se ajustando, se amoldando às características do Estado e que, ao que tudo indica, conquistamos uma certa estabilidade na nossa forma de Estado, né? Queira que nós tenhamos aí uma maior consolidação desse modelo, que é o modelo ideal, que é o modelo mais próximo da democracia, que precisa, claro, de revisões, que precisa, sim, de algum aperfeiçoamento, mas que é um modelo realmente compatível com os ideais da República Federativa do Brasil. Pois bem, feitas essas primeiras considerações sobre o modelo federativo, sobretudo a Federação Brasileira, eu gostaria de chamar a participação das ruas, de tal modo que os alunos pudessem contribuir para o aperfeiçoamento do nosso conhecimento e todos tivessem uma boa noção de quais são as dúvidas que corriqueiramente acontecem, ok? Então vou chamar um aluno para fazer uma pergunta, uma manifestação, ok? Olá, professor. Meu nome é Esther Martins. Qual a relação entre federação e democracia? Ok, Esther, sua pergunta muito bem formulada, muito bem contextualizada, tem uma boa base de reflexão e, aparentemente, é muito comum que nós discutamos a relação entre federação e democracia. Eu procurei abordar, tangenciei esse assunto quando iniciei minha fala sobre federação e costumo dizer que existe uma boa relação, sim, entre federação e democracia. Quando eu falo em federação, considerando como forma de Estado, modelo político-administrativo de um Estado soberano, naturalmente eu tenho que levar em conta a ideia de que o poder emana do povo. Quando falo em centros de poder, centro de competências, tenho que sim enfatizar que esses centros de poder, na verdade, são centros de representação de poder. Afinal, já dissemos em aulas anteriores que o poder emana do povo. E se é assim, né, Esther, naturalmente a gente tem que considerar que a democracia é melhor vivida no modelo federal, sobretudo em estados de dimensões territoriais grandes, como é o caso brasileiro. O que acontece? Aquele exemplo que eu dei, o meu vizinho no município é um vereador, o outro é o prefeito, o juiz mora perto de mim e eu tenho maior facilidade de chamar esses titulares de poder à responsabilidade. No modelo republicano, como é o caso brasileiro, com a adoção de uma federação, de um regime de repartição de competências caracterizado por autogoverno, autoadministração, auto-organização e autolegislação, eu estou muito mais próximo do poder, né, Esther? Então eu posso muito bem, posso muito mais me fazer presente nesse cenário de democracia, nesse cenário que é de alto teor democrático. Eu também quero chamar a atenção, Esther, dentro dessa sua pergunta, acho que convém tangenciar esse aspecto. Nós temos na atividade jurisdicional a necessidade de pronunciamento dos juízes, quando instados a tanto, a respeito de questões que envolvem conflitos federativos. Não é raro nós termos conflitos entre a União e os Estados, a União e municípios, Estados e municípios, entre entes da federação que exigem a participação do Poder Judiciário, exatamente dizendo como deve ser aplicado, reconhecido, interpretado o direito posto, direito previsto em nossa Constituição, dizendo exatamente de quem é a competência para gerenciar, para administrar, para legislar sobre determinada matéria. Então existe, sim, essa íntima relação entre democracia e federação. Tudo bem? Ok? Então é essa consideração a respeito da relação entre democracia e federação. Pois bem. Bom, é hora, meus amigos, de nós avançarmos estudando um pouco mais da Federação Brasileira, compreendendo um pouco mais da lógica da Federação Brasileira, entendendo exatamente que a nossa Federação Brasileira, como já tinha dito antes, ela tem certas peculiaridades. A primeira peculiaridade é exatamente o fato de nós termos, na verdade, não uma bipartição de competências, mas uma quadripartição. Sim, por quê? Porque no modelo constitucional de 1988, nós temos o desenho da organização político-administrativa, levando em consideração a União, os Estados-membros,
o Distrito Federal e os municípios. De fato, o artigo 18 de nosso texto constitucional permite o reconhecimento de que a República compreende esses entes. A República, como já disse, pessoa jurídica de direito público internacional, dotada de soberania, né? Atributo exatamente que é pertinente à unidade nacional, ao Estado nacional, o que faz com que nós reconheçamos esse Estado como juridicamente independente, autossuficiente sob a perspectiva jurídica. Nesse caso, ele é dividido em parcelas de poder. Nós temos unidades parciais, unidades que possuem parcelas de poder. Essa divisão de essência político-administrativa sugere a prática de atos estatais, sejam eles administrativos, jurisdicionais, legislativos, praticados com maior teor de eficiência, com maior teor de legitimidade, com uma preocupação de maior atendimento dos clamores sociais, das demandas públicas, não é? Então, na verdade, a República Federativa do Brasil, compreendendo esses 4 entes da federação, consegue concretizar de uma forma um pouco mais próximo do que espera o texto constitucional, a ideia de eficiência, a ideia de serviço público com maior eficiência. Obviamente, eu gostaria que você entendesse que eu estou falando a partir de uma perspectiva teórica. Nós sabemos muito bem que ainda padecemos de um grande problema de efetividade, que nossas instituições ainda precisam amadurecer bastante a ideia de eficiência e que nossa sociedade também precisa aperfeiçoar muito a ideia de cobrar a responsabilidade, não é? Independente de qualquer coisa, sob uma perspectiva teórica, essa quadripartição de competências, de exercício de poder feita, desenhada pela Constituição de 88, é salutar para viver essa democracia, para fazer participativa a comunidade. E dentro dessa sistemática, essas unidades parciais são gerenciadas por pessoas jurídicas de direito público interno, que, vamos lá, não são dotadas de soberania, mas sim de autonomia. É muito comum, eu sou muito indagado a respeito da soberania inerente à República Federativa do Brasil, à União, quem é, na verdade, o ente detentor de soberania. Meus queridos, é importante, é um tema extremamente relevante, fazer a diferença entre o que é a soberania para a República Federativa do Brasil e o que seja a autonomia para os entes da federação. De fato, soberania, como disse antes, é um atributo do Estado Nacional, ao passo que a autonomia é, assim, uma característica, uma marca das pessoas jurídicas de direito público interno, as pessoas políticas, os entes federativos, no nosso caso, União, Estados, DF e também municípios. Estes quatro entes federativos são dotados de autonomia, capacidades de auto-organização, autogoverno, autoadministração e autolegislação. E, na verdade, por serem dotados de autonomia, é importante sim compreender que essa autonomia não significa uma independência, não significa organização hierárquica. Na verdade, significa que cada um age de acordo com o que foi preconizado pelo texto constitucional. Quem define a moldura de atuação, o regime de competências, é o texto constitucional. E, por essa razão, um ente não pode usurpar a tarefa que foi constitucionalmente atribuída ao outro. Na verdade, cada um age de acordo com aquilo que foi previsto para ele na Constituição. É certo que a Constituição, como sendo um texto de orientação, ela não conseguiu disciplinar de uma forma exaustiva todas as competências desses entes da federação e, obviamente, deixou para o intérprete uma boa margem para fazê-lo. Na verdade, a gente precisa entender que nós temos a necessidade, a exigência nos foi colocada de compreender o modelo constitucional e fazer com que nós tenhamos uma certa noção de quais são as atribuições de cada ente da federação. Existem critérios para compreender o regime de repartição de competências e é um tema que eu deixo para fazer no nosso próximo encontro. Hoje eu gostaria muito de deixar claro para você qual foi a formatação de nosso modelo, qual foi a escolha feita pelo nosso Constituinte no que se refere à forma de Estado, definindo essa quadripartição e uma ação basicamente considerada
definida pela Constituição da República a partir de um regime de repartição de competências que não traz um rol exaustivo para cada ente da federação. Por óbvio, nós vamos ter conflitos federativos. Como o texto constitucional ele não é por demais claro, ele não é óbvio, ele precisa sim de uma interpretação, e como a interpretação é humana, não raramente nós vamos ter situações de conflitos, controvérsias entre entes da federação. E aí, numa federação, como é costumeiro observar, nós precisamos de um ente, de um órgão jurisdicional que resolva esses conflitos de interesses, esses corriqueiros conflitos de interesses. Nós temos que ter, na verdade, um tribunal, um órgão jurisdicional capaz, que tenha competência e habilidade para resolver essas contendas. No Brasil, esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Veja, entendam bem o que eu estou dizendo. Embora seja realmente claro a compreensão de que todo órgão do Poder Judiciário tenha condições, capacidade para definir a solução de conflitos de interesses, e inclusive questões federativas podem ser sim afetas em certa medida a outros órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal se revela como um verdadeiro tribunal da federação, que acaba resolvendo essas equações, esses verdadeiros problemas que existem entre entes da federação. Não raramente nós vamos ter conflitos federativos. A jurisprudência do Supremo é pródiga nesse sentido. Não são raras as questões que são tratadas ali na Corte, onde é preciso um pronunciamento a respeito de qual seja o ente que detém a competência para legislar ou para administrar determinada atividade do Estado, determinada atividade referente ao interesse de uma certa comunidade. São questões territoriais, são questões ligadas a aspectos tributários, aspectos financeiros, questões sociais, questões ligadas, inclusive, a políticas públicas. E dentro dessa dinâmica do regime de competências, os conflitos serão inevitáveis, sobretudo quando nós estivermos dentro daquela nuvem cinzenta que a Constituição acabou por não solucionar problemas. Então o Supremo Tribunal Federal acaba sendo não raramente instado a isso. Por conta disso, eu gostaria muito de dizer a você, telespectador, a necessidade de acompanhar a jurisprudência do Supremo, e eu normalmente sugiro a todos acompanhar no site do Supremo Tribunal Federal o link, a Constituição e o Supremo, atualizado diariamente a partir das decisões que são tomadas ali pela Corte referente a esse tema. Você pode acessar, considerando o dispositivo de interesse. No nosso caso, estamos tratando lá no título 3 da Constituição, falei sobre isso na nossa primeira aula, e no título 3, a respeito da organização do Estado, você pode pegar artigo por artigo e acompanhar as decisões recentes do Supremo sobre conflitos federativos. Recomendo que isso seja feito. Tá? Então, no que toca a questões de conflitos federativos, o Supremo Tribunal Federal, em última instância, acaba sendo aquele órgão que acaba solucionando, pacificando, gerando aí uma certa pacificação com relação aos interesses numa federação. Tá? Okay? Além de um órgão do Poder Judiciário para solucionar conflitos de interesses, convém também que nós entendamos a necessidade de um órgão do Poder Legislativo, órgão necessário, a formação da vontade nacional, o órgão que consolida a vontade nacional. Sim, por quê? Porque nós temos uma lógica, uma sistemática, que é a autonomia dos entes da federação. E se essa lógica é verdadeira, cada ente da federação tem sua autonomia para gerenciar internamente seus processos domésticos, seus interesses internos, nós temos que fazer a formação da vontade nacional, nós temos que planificar essa vontade nacional. E dentro dessa sistemática nós precisamos de um órgão no legislativo central. Esse papel normalmente é exercido pelo Senado Federal, ou melhor, pelos Senados Federais em todas as federações. É importante também lembrar que a existência de um Senado Federal não pressupõe uma federação. Claro, se de um lado uma federação exige a existência de um Senado Federal, nem todo Estado que tem Senado Federal é uma federação. Um bom exemplo disso é a Inglaterra. A Inglaterra não é um Estado federal, é na verdade um Estado unitário e possui um Senado, claro, por uma questão de tradição, com competências diferentes dos Senados federativos, não é? Mas que, como disse, é comum, é lógico que nós temos uma federação e a partir dessa federação tenhamos um órgão formador da vontade central. No caso, esse órgão legislativo é o Senado Federal.
No Brasil nós temos o Senado Federal, na nossa Constituição, tem uma disciplina a respeito de suas atribuições, já ali no artigo 52 do texto, e sua composição no artigo 46 da Constituição, né? Cada ente da federação, no caso os estados e o Distrito Federal, cada um deles possuindo 3 senadores, perfazendo um total de 81. Professor José Afonso da Silva, que é para mim um exímio doutrinador, uma orientação que sempre gostei de tomar, ele explicita sua divergência a respeito da federação, provoca uma discussão a respeito do nosso modelo, sobretudo porque os municípios não possuem uma representação nessa vontade central. Com devido respeito e acato ao professor José Afonso da Silva, um dos mestres, um dos grandes mestres, um dos maiores mestres do direito constitucional brasileiro, a doutrina em geral não concorda com ele, dizendo que por esse aspecto por si só não desnatura a nossa federação, porque ela já estaria toda considerada dentro do próprio texto constitucional. Ela já tem um espectro consolidado na Constituição, de forma que essa particularidade não a desnaturaria, não é isso? E nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência do Supremo enfatiza coloca que, apesar dessa peculiaridade, nossa federação está muito bem construída, muito bem alicerçada e, naturalmente, nós não podemos desconsiderar o que está previsto no artigo 18 de nosso texto constitucional. Importante também lembrar que o artigo 1º da Constituição fala do vínculo de indissolubilidade, que é uma das marcas de um federalismo. A federação, ela é, sim, caracterizada pelo vínculo de indissolubilidade, onde nós não podemos ter, em regra, a dissolução dos entes federativos dessa unidade geral, dessa unidade central, que é a República Federativa do Brasil. Nós não podemos permitir que um dos entes se desgarre desse todo e se constitua num Estado soberano, num Estado independente. A bem da verdade, nós estamos reunidos a partir de um pacto de indissolubilidade. Essa é a lógica do nosso pacto federativo. Obviamente, essa é uma lógica da federação, embora nós já tivemos federações onde isso não foi observado, é o caso da Federação Russa, né? Na Federação Russa nós tivemos a possibilidade, no passado recente, da dissociação de entes ali antes autônomos se consolidando como entes soberanos. Mas, em regra, numa federação não se admite a dissolução, ou seja, prima-se pelo pacto de indissolubilidade. Isso está bem considerado lá no nosso artigo 1º. Eu até chamo a atenção com relação à regrinha que tem lá no artigo 5º, inciso 44, segundo a qual nós temos que qualquer ação, seja ela praticada por grupos armados, civis ou militares contra a ordem democrática e o Estado de Direito, constituiria uma afronta ao texto e por isso poderia ser repreendida na forma da Constituição, poderia ser tida como crime inafiançável e imprescritível. Então, repare que o texto constitucional se revelou intolerante com relação a tentativas de dissolução desse pacto federativo, porque isso seria, na verdade, uma violação ao próprio texto constitucional, que considerou a ideia de federação muito presente. Então, veja que o próprio texto constitucional levantou um instrumento para combater essa possibilidade, a tentativa da quebra do pacto federativo. E não só isso. Entendam bem, também no artigo 60, lá no parágrafo 4º, inciso 4º, nós consideramos a federação como cláusula pétrea. Sim, nós temos ali uma impossibilidade de que proposta de emenda à Constituição retire esse núcleo essencial de nossa Constituição. A federação constitui uma verdadeira limitação ao poder de reforma. O poder constituinte derivado de reforma se revela, então, impossibilitado de fazer alterações que desnaturem o federalismo brasileiro. Eu não estou dizendo que as alterações são vedadas, as alterações são possíveis e até salutares para a manutenção do nosso pacto federativo. Agora, que na verdade elas devem observar certos parâmetros de tal sorte a não diminuir esse núcleo essencial do nosso Estado brasileiro. Tudo bem? Pois bem, feitas essas considerações, eu acho que convém, mais uma vez, chamarmos a participação popular, a participação de nosso aluno que está aí nos assistindo, que está nos acompanhando, prestigiando o nosso programa e
abrilhantando aí a apresentação desse novo formato da TV Justiça, esse novo cenário do Saber Direito extremamente bonito. Vamos então chamar aí a participação do nosso aluno, ok? Olá, professor. Meu nome é Rayana Magalhães e eu queria saber se existe hierarquia entre os entes federativos. Pois bem, Rayana, olha, veja, os entes federativos, eles estão postos na nossa Constituição e, na verdade, a gente não poderia tolerar a existência de hierarquia. Sim, por quê? Porque quando nós consolidamos a noção de autonomia entre os entes da federação, trazemos embutida a noção de que um ente não possa interferir na seara do outro, na esfera do outro. Claro, por quê? Porque essas esferas já estão definidas constitucionalmente. Existem círculos dentro dos quais cada um age, cada um ministra sua atividade estatal segundo a lógica de sua comunidade. Se é assim, não há que se falar em hierarquia. Rayana, é importante também a gente lembrar que o nosso federalismo, veja, se ele leva em conta a noção de autonomia e proíbe as interferências recíprocas, por outro lado, é importante, convém salientar que o nosso federalismo é um federalismo de equilíbrio, um federalismo cooperativo, um federalismo onde os entes da federação, eles se comunicam, existe uma interlocução entre os componentes da federação de tal sorte a fazer valer, lembra, aqueles objetivos definidos lá no artigo 3º da nossa Constituição, a sedimentar aqueles alicerces que são os fundamentos da República Federativa do Brasil, prestigiar os direitos fundamentais. Então não é raro que existam relações entre os entes da federação, que eles realmente mantenham uma interlocução necessária a esse regime de cooperação, de tal modo que nós tenhamos um equilíbrio consideradas as regiões diferentes do país. O país precisa sim se unir, entender que todos somos brasileiros. Veja, Rayana, importante também lembrar que em 1891, quando nós fizemos nascer o federalismo, lembra, com a Constituição, primeira Constituição Republicana, nós estipulamos ali um federalismo experimental, chamado de dual, federalismo dualista, onde existia uma maior concentração de poder nas mãos de cada ente da federação, sem haver, no entanto, uma interlocução. Os entes eram quase, Rayana, que independentes. A expressão não é bem essa, sabe? Mas a ideia é, ou seja, os entes da federação, eles sempre agiram de forma estanque, dentro da Constituição de 1891. E nesse processo de aperfeiçoamento, mesmo embora com os avanços e retrocessos que tivemos ao longo da história, em 1988 chegamos a esse federalismo de equilíbrio, esse federalismo cooperativo, que tem em mente esses objetivos fundamentais, essas normas programáticas que ilustram a nossa Constituição em nome da tutela dos direitos fundamentais. Então eu costumo dizer que não há que se falar em hierarquia e mais, fechando, Rayana, não há hierarquia entre os entes da federação e, consequentemente, não há que se falar em superioridade entre órgãos de um ente em relação ao outro, entre leis de um ente em relação a outro ente da federação. Não existe hierarquia entre entes da federação de um modo geral, considerados aqui os municípios, o DF e também a União. Pois bem, como eu disse, então, a federação tem suas peculiaridades, tem um regime de repartição de competências e um aspecto que a gente não pode deixar de considerar. Não existe uma federação, não existe o exercício de competências sem que ela detenha dinheiro para isso. Logo, a repartição de rendas acaba sendo uma necessidade de todo e qualquer ente da federação. E talvez a maior dificuldade para estipular uma relação harmônica entre os entes da federação, já que não são raros os conflitos envolvendo questões tributárias, questões referentes a aspectos financeiros e tributários das realidades desses entes da federação. Nós temos problemas hoje com relação a ICMS, IPI, IPVA, IPTU, que não raramente envolvem os entes da federação que se digladiam na esfera jurisdicional sobre esses assuntos. Mas, sobretudo, é importante que, genericamente, você entenda que, numa federação, é importante que nós tenhamos um regime de repartição de rendas. A nossa Constituição estipulou um desenho a esse respeito, dizendo como que funciona esse regime, estipulando quem é que tem competência para legislar sobre questões tributárias, seus tributos em geral, sejam eles os impostos, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório, imposto, taxas e assim por diante. Então, cada ente da federação tem sua competência definida
constitucionalmente, definida na moldura constitucional. Outro aspecto de relevo que é importante considerarmos agora é a relação entre o Estado e a atividade religiosa. Costumo sempre dizer em minhas aulas como são importantes instituições como família, como escola e como igreja, não é? Como religião. Costumo dizer que é muito importante a escola e a própria Constituição bem tratou disso, falou, abriu um espaço para tratar de educação lá em ordem social, apontou a educação como sendo um dos direitos sociais, lá do artigo 6º, não é? Também tratou de família, fez isso lá na ordem social, no artigo 226, homenageou, prestigiou a família como sendo célula da sociedade, como de fato é. E, naturalmente, tratou de questões religiosas, basicamente questões religiosas relacionadas à própria liberdade de expressão que tem uma forte relação com o ideal democrático, né? Profundo viés democrático. E dentro da liberdade de expressão, a liberdade religiosa se verifica dentro desse cenário estatal e, naturalmente, ela pode ser exercida por quem queira, né, da forma como queira, obviamente seguindo o padrão de legalidade e constitucionalidade. Eu costumo dizer que religião acaba sendo um instrumento de contenção, não do Estado, mas que repercute em favor do Estado, na medida em que esse próprio Estado se beneficia a respeito das orientações, dos padrões principiológicos que são ali colocados, assim como se coloca na escola, também na família, e acaba se valendo disso a partir de sua economia, a partir de sua dimensão social. De qualquer sorte, é importante frisar que o Estado não pode misturar seus interesses expressivos, suas questões internas, domésticas, com interesses religiosos. São dois objetos que não podem se misturar no que diga respeito a intervenções recíprocas. Obviamente, seria possível relações de aliança, desde que elas fossem dedicadas à satisfação de interesses comuns. Isso é possível sim, o próprio texto consigna dessa forma, lá no artigo 19, inciso 1, e veja, o Estado fica vedada à União, aos Estados, ao DF também, aos municípios, relações de aliança que não tenham como foco o interesse público. Veja, não é possível tratar de questões que sejam elas financeiras, subvenções, abastecer de dinheiro determinados entes religiosos ou mesmo participar da filosofia religiosa, do culto religioso, igreja. O texto é muito claro nesse sentido. Agora, que as relações de aliança, onde a finalidade pública está presente, isso é sim salutar, isso não desnatura, vamos lá, a laicidade do Estado. De fato, o Estado brasileiro, ele é laico, o Estado brasileiro ele é não confessional. A Constituição republicana não considerou o Estado laico, nós não considerou o Estado confessional, nós não adotamos uma religião oficial, como o fizemos com o texto de 1824. Já a partir de 1891, nós desgarramos dessa previsão da Constituição pretérita e assumimos, sim, essa feição laica, leiga, não confessional. O Estado e a Igreja possuem negócios distintos, interesses completamente diferentes. Se tratam de questões comuns, são questões relacionadas ao interesse público, como bem disse o artigo 19. Esse tema nunca deixou de ser polêmico, sempre foi um tema que andou dentro dos diversos ambientes acadêmico, nas próprias relações familiares, a discussão sempre aconteceu. Agora, é preciso nós termos uma visão separando os interesses religiosos dos interesses do Estado. E, obviamente, quando as divergências acontecerem, a questão deve ser, obviamente, judicializada, não é? Eu, por exemplo, vejo, vez ou outra, discussões referentes a feriados religiosos, questões ligadas à preservação de igrejas, igrejas que integram o patrimônio cultural, patrimônio da humanidade. Então, não são raras as questões ligadas, como, por exemplo, a crucifixo, não são poucas as questões que, vez ou outra, são judicializadas. Eu mesmo, recentemente, tive a oportunidade de presenciar atendimento, né, numa determinada unidade da federação, do sistema de saúde em centros de igreja de uma determinada religião. Ora,
alguém poderia sugerir que ali estaria havendo uma confusão entre o interesse público, interesse administrativo e o interesse religioso. Naturalmente, se isso acontecesse, deveria a questão ser judicializada, provocada dentro do ambiente estatal. Mas, enfim, genericamente, Estado, interesses do Estado, interesses da Igreja não podem se misturar por força ali do artigo 19 da nossa Constituição. E ao lado dessa vedação, temos outras vedações ali ainda no artigo 19, como, por exemplo, a proibição aos entes de recusar fé a documentos públicos e a exigência do tratamento entre aqueles originários das diversas unidades da federação ser feito de modo isonômico. Nós não podemos tolerar discriminações em razão de origem de uma entidade federativa ou de outra unidade da federação, ok? Pois bem, nós então fechamos essa aula a partir desse conhecimento preliminar do Estado brasileiro. Gostaria de fazer aqui um resumo a respeito do que vimos, a respeito do que nós absorvemos, do que nós entendemos e sintetizar aquilo que foi visto aí para você em casa, tá certo? O que nós vimos? Nós estudamos hoje a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil. Traçamos as características de uma federação, diferenciamos a federação de um Estado unitário. Logo na sequência, nós falamos da federação e tratamos das características genéricas de uma federação, logo na sequência, abordando o federalismo brasileiro com suas peculiaridades. Falamos da necessidade de um Supremo Tribunal Federal, de um Tribunal da Federação, como sendo aquele que iria regrar conflitos de interesses, disciplinar esses conflitos de interesses. Falamos da necessidade de um órgão central no Poder Legislativo para legitimar uma vontade nacional. Dissemos que no Brasil esse órgão é o Senado Federal. Falamos da necessidade de um regime de repartição de competências, é um tema que eu aprofundo na aula que vem, e de um regime de repartição de rendas, onde não há que se falar em competências sem que a unidade tenha um numerário, tenha seu cofre e possa gerenciar seus interesses. E ao final, tratamos aí da necessidade de separação entre Estado e Igreja, afirmando que o Estado brasileiro é um Estado laico, um Estado não confessional, de forma que, se existe alguma relação entre Estado e ente religioso, que seja apenas dedicada ao interesse público. E, ao final, fechamos dizendo a proibição dos entes da federação de recusar fé a documentos públicos, bem como de tratar isonomicamente os súditos do Estado brasileiro, independentemente da origem de uma determinada unidade da federação. Eu, então, termino agora o programa dizendo a você que lhe espero na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, onde vou tratar do regime constitucional de repartição de competências, explicitando a competência da União, dos Estados-membros, do DF, também dos municípios, dizendo as características de cada competência, de cada poder local, não é isso? Falando do critério de repartição e abordando melhor como se dá essa convivência entre os diversos entes de nossa federação. Vai ser uma aula super interessante, eu vou te aguardar aqui ansiosamente, ok? No mais, tudo de bom para você e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. A pichação é